Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática. Hoje, Vestibulinho ETEC, primeiro semestre de 2019, questão 5. Bom, vamos fazer a leitura da questão, né? Tá assim. O cartoon brinca com a palavra parábola, que tem diferentes significados de acordo com o contexto em que é empregada. Em matemática, no estudo de funções, a parábola é uma curva que representa uma função polinomial. E aí, né? Qual das alternativas aqui seria a correta, tá certo? É assim, gente, esse exercício, ele é um exercício bastante teórico, né? Você precisaria ter na cabeça aí as definições das várias funções que a gente estuda, tá bom? E até por esse motivo eu vou fazer um pouco diferente do que eu estou acostumado a fazer. Normalmente eu faço as contas e no final eu coloco a resposta correta, tá certo? Nesse caso não, eu já vou de cara falar para você que a resposta correta é a alternativa E, tá bom? Então, a parábola é uma função polinomial de segundo grau e sua expressão geral é dada por f de x igual a x² mais bx mais c com a diferente de zero. Inclusive tinha aqui no cartoon duas parábolas, né? Dois exemplos de parábola. Essa daqui com cavidade para cima e essa aqui com cavidade para baixo, tá certo? E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou analisar uma a uma das alternativas e mostrar para você o porquê elas estão erradas e também mostrar alguns exemplos aí do que seria uma função constante, função do primeiro grau, porque quando você for fazer um próximo vestibulinho aí da ETEC, você pode se deparar com alguma questão desse tipo, né? Que pergunte aí sobre função constante do primeiro grau ou até mesmo repita aí alguma do segundo grau, lógico, com um texto diferente, né? Mas pode acontecer de cair de novo, então aí você já fica um pouco mais preparado. Beleza? Então, vamos analisar aqui as alternativas uma por uma, tá bom? Então, ó, alternativa A, né? Função polinomial constante e sua expressão geral é dada por f de x igual a com a diferente de zero. Bom, a gente sabe que não é essa a alternativa correta, essa alternativa está errada. Mas vamos entender, ó. Bom, função polinomial constante, sua expressão geral é dada por f de x igual a a. Toda função constante, a expressão é exatamente essa, tá? Então é f de x igual a, só esse a diferente de zero que não é verdade, pode ser a igual a zero, tá bom? Então assim, se falar para você em função constante, tenta imaginar um gráfico como esse aqui, ó. Até coloquei esse exemplo, né? F de x igual a 2, que é um exemplo de função constante. Quando falar função constante, vai ser f de x igual a algum número, tá? Então, no caso aqui, f de x igual a 2, percebam que passa exatamente aqui no 2, tá bom? Da direita para a esquerda, aqui na horizontal, né? Essa linha verde que eu coloquei aqui, tá certo? Se fosse, sei lá, f de x igual a 4, ia passar onde? Ia passar aqui no 4, tá certo? Se fosse f de x igual a 1, ia passar aqui, entre o 0 e o 2, tá? Pode ser negativo? Pode. Se fosse f de x igual a menos 2, poderia? Poderia, ia passar aqui embaixo, ó, tá certo? Então falou função constante, imagina um gráfico como esse aqui, tá? O número que aparecer aqui é o número que vai cruzar. Beleza? Pode ser letra também, dependendo da situação, tá certo? Mas enfim, no geral, é isso aqui o gráfico de uma função constante. Feito? Alternativa B também está errada, né? Mas vamos ler aqui, ó. Função polinomial de primeiro grau e sua expressão geral é dada por f de x igual a ax mais b com a diferente de zero. Olha, de verdade, na alternativa em si não tem erro nenhum. A definição de função do primeiro grau é exatamente essa. f de x igual a x mais b com a diferente de zero. O ponto não é a questão 5, certo? A questão 5 fala de parábola. E esse gráfico aqui, que é um exemplo de função do primeiro grau, não é uma parábola, tá certo? Mas vamos aproveitar essa alternativa B e mostrar aqui como analisar uma função do primeiro grau. Então, ó, coloquei aqui um exemplo, né? No caso, até comparando, ó, o A, nesse caso aqui seria quem? Seria o menos 3. E o B seria o 6, tá certo? Alguns nomes também, ó. Esse aqui que não tem letra junto com ele, né? Não tem x junto com ele, a gente vai chamar de termo independente ou ainda coeficiente linear, tá certo? Percebam que assim, é onde cruza a linha ou o eixo y. Tá vendo que tá 6 aqui, ó? Olha aqui, ó. Olha onde está cruzando. Está cruzando exatamente no 6, tá certo? Toda vez que for função do primeiro grau, isso vai acontecer. Sempre, sempre, tá? E esse número aqui, que está junto com o x,
a gente fala que é o coeficiente angular. É ele que vai determinar o ângulo dessa reta, tá bom? Outra coisa também é quando for negativo, a função ela é decrescente. Perceba, ó, quanto mais eu vou para a direita, ó, vai caindo o gráfico, né? Vai caindo o valor, né, do gráfico, na verdade, tá certo? Então são esses detalhes aí que você precisa guardar para uma função do primeiro grau. Beleza? Bom, vamos analisar agora a alternativa C. Tá assim, função polinomial de primeiro grau e sua expressão geral é dada por f de x igual a x² mais bx mais c com a diferente de zero. Não, na verdade de primeiro grau a definição nem é essa, tá certo? Aliás, para saber se é do primeiro grau ou do segundo grau, o que você vai analisar? Ó? Dá uma olhada nesse aqui, ó, f de x igual a x² mais bx mais c, não é? Olha para onde tem x e olha qual é o maior expoente. Ó, nesse x aqui não tem nada em cima, o expoente é 1. Nesse aqui não é 2? O maior então é 2, ou seja, essa função é do segundo grau. Portanto, não pode ser do primeiro grau, tá errado, tá certo? E eu coloquei aqui até mais um exemplo de uma função do primeiro grau, muito parecido com o anterior, tá certo? Porém, aqui não é menos 3x mais 6, e sim 3x mais 6. Aqui o 3 é positivo, né? Diferente do exemplo que eu coloquei na letra B, tá certo? Novamente falando, ó, o 6, que é o número que fica sozinho aqui, a gente pode chamar ou de termo independente, tá? A gente fala termo independente porque ele não depende de x, não tem x junto com ele, tá? Ou coeficiente linear, percebam mais uma vez, ó, 6, olha onde está cruzando aqui no eixo y, ó, exatamente no 6, tá certo? Então, sempre vai ser isso. E o 3 é o coeficiente angular, tá bom? Percebam que como é positivo, a função é crescente, ó. Quanto mais eu vou para a direita aí, mais o valor aumenta. Olha a setinha aqui, ó, aumentando. Beleza? Então, letra C até na definição aqui está errado, tá certo? Então, primeiro grau, não, aqui ó, é segundo grau, tá bom? Letra D, de segundo grau e sua expressão geral é dada por f de x igual a x mais b com a diferente de zero. Olha, na verdade é do segundo grau, mas a definição de uma função do segundo grau não é essa, tá? Mais uma vez falando de grau, ó, aqui só tem esse x, né? Aqui em cima, quando não aparece nada, é 1, ou seja, isso aqui é uma função do primeiro grau e não do segundo grau, tá certo? O gráfico de uma função do segundo grau, aí sim seria uma parábola, coloquei um exemplo aqui, tá certo? Aqui também, ó, esse número que aparece sozinho também chama de termo independente, tá certo? Perceba, ele é exatamente onde cruza aqui, ó, no eixo y, ó, 2, 2, tá certo? Isso não muda. O valor que acompanha x² aqui é o que vai determinar se a concavidade é para cima ou para baixo. Perceba que como não tem nada na frente do x², tem um 1 então, tá certo? E aí, como 1 é positivo, a concavidade é para cima, tá certo? Então é sempre assim, se for positivo, concavidade para cima, se for negativo, concavidade para baixo, certo? E mais uma coisa antes de ir para a alternativa E, percebam que está cruzado aqui, né? Ó, se a gente pegasse a do primeiro grau, que está na C, é o que está na D. E de segundo grau que está na D, é o que está na C. Está trocado aqui, né? Tá certo? Então, mais uma coisa aí para a gente poder perceber. E, finalmente, a alternativa correta, que já foi falada, né? Que é a alternativa E. Então, a parábola é uma função polinomial de segundo grau e sua expressão geral é dada por f de x igual a x² mais bx mais c com a diferente de zero. E aqui eu coloquei dois exemplos parecidos com o cartoon que tinha na questão, né? Coloquei aqui um com concavidade para cima, tá certo? Percebam que o valor aqui, ó, é positivo, no caso é 2, o valor de A, tá certo? E percebam que onde cruza aqui, ó, tá um 4 aqui, não tá? Olha o que aparece aqui, ó, 4 também. Quando ela é com concavidade para baixo, percebam que o valor de A é negativo, como eu coloquei aqui, ó, menos 3, tá certo? E aqui o menos 3, que é o termo independente, olha aqui ele cruzando no eixo Y, tá certo? Isso sempre vai acontecer. Beleza? Então, essa análise que eu queria fazer com vocês, volto a dizer, é uma questão muito teórica, tá? da ETEC aí, porém ela serviu aí de certa forma para a gente poder analisar um pouco de cada função, porque caso você venha fazer uma prova futura aí da ETEC, pelo menos já ter uma noção de como analisar as funções. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo aula. Tchau, tchau!